Passar então página neste Conversas Cruzadas. Justamente na última quarta-feira, Rui Rio apresentava formalmente a sua candidatura à liderança do PST em Aveiro. Salvador Malheiro é o presidente distrital do PST de Aveiro, é uma das estruturas mais influentes do país. É o responsável também operacional da campanha do Rui Rio, que conta com um adversário de muito peso. Um ex-primeiro-ministro de Portugal, que quer voltar a ser primeiro-ministro, porque é disto que estamos a falar, não é? É de escolher o candidato do PSD para liderar o governo. Acha que na quarta-feira o Dr. Rui Rio, com aquele discurso, deu passos nesse sentido, quando disse que o PSD é um partido de poder, não é a muleta do poder, desde logo afastar aqui rumores de um eventual bloco central? Sim, houve uma série de mensagens que foram passadas na quarta-feira, propositadamente, sobretudo até para contradizer uma narrativa que estava a ser preparada e que estava a surgir na comunicação social. E uma delas era precisamente essa, do Dr. Rui Rio estar associado a um bloco central, e deixou ali muito claro que o Partido Social Democrata é um partido de poder e nunca de muleta de poder. Mas aqui queria fazer uma nota prévia. Em primeiro lugar, estou a falar a título individual, não estou a falar em nome da candidatura do Dr. Rui Rio. Essa candidatura está a preparar uma moção estratégica que há de ser apresentada em devido tempo e, portanto, deixar claro que estou aqui a falar a título individual, alguém que convictamente, e apenas isso só, convictamente apoia desde a primeira hora o Dr. Rui Rio, porque perante este cenário atual do Partido Social Democrata... Mas é alguém, permita-me, que está a ser descrito como um dos grandes motores, se não o grande motor da candidatura do Rui Rio. Sim, sem sombra de dúvida. Eu sou coordenador-geral da campanha do Dr. Rui Rio até janeiro. E, naturalmente, tenho estado na primeira linha em toda esta ação. Mas queria aqui dizer que, perante a situação atual do Partido Social Democrata, em que o próprio Pedro Passos Coelho, depois das eleições autárquicas, assumiu, e a verdade é esta, com a máxima dignidade, de que não estaria nas condições para poder continuar a dar esperança aos militantes do PSD e, em segunda análise, aos portugueses, surgiu aqui, algo que é perfeitamente natural na dinâmica dos partidos, a escolha de uma nova liderança. E é nesse contexto que nós aqui estamos. Eu gostava que isto fosse feito o mais rapidamente possível, porque é certo que o Partido Social Democrata neste momento está num hiato em que praticamente não existe. O António Costa deve estar todo satisfeito com este aumento do período de campanha eleitoral. Nós tínhamos eleições pré-marcadas em dezembro e que passaram para janeiro. Vamos ter aqui 4 meses em que o PSD não está organizado, não está a funcionar no seu pleno. Mas o que é certo é que eu penso que as mensagens foram bem passadas. Do outro lado temos um ex-primeiro-ministro a apresentar-se também a todos os militantes do PSD, e vou só deixar aqui esta nota e depois podemos voltar. Mas eu acho que destas eleições autárquicas... Mas um ex-primeiro-ministro não se esqueça do que vai dizer, quase não precisa de apresentação. É verdade, é uma pessoa notável, todos os sociais-democratas têm um carinho muito grande por ele, mas se há resultado que nós podemos retirar das autárquicas de outubro, para além de um resultado muito complicado do Partido Social Democrata, foi de que os portugueses não quiseram retornos ao passado. Com exceção do Isaltino Moraes, todos aqueles que quiseram voltar novamente a assumir as funções, seja de Presidente de Câmara, seja de Presidente da Junta de Freguesia, levaram um retumbante não. E eu penso que o que está em causa neste momento é precisamente isso. Passaram cerca de 10 anos, mais de 10 anos, da altura em que Pedro Santana Lopes foi Primeiro-Ministro de Portugal. Os tempos hoje não são os mesmos. A nossa sociedade mudou completamente e, portanto, penso que Mas esse discurso, Salvador Malheiro, não nos conduz à tese, de resto muito presente em colunas de análise e que poderá estar a ser passada um pouco para as bases do PST, de que a candidatura de Rui Rio se afasta do legado de Passos e que rejeita o legado dos últimos anos, ao contrário de Santana, apesar de, no discurso de quarta-feira em Aveiro, Rui Rio ter feito especificamente uma nota em relação a isso. Não é esse o grande problema Eu penso que essa não é a questão, porque todos nós já percebemos. Aliás, foi o próprio Pedro Passos Coelho que assumiu que ele não estaria em condições para levar o Partido Social Democrata ao poder. Sim, também era evidente que Rui Rio estava a preparar para...
Mas pior do que isso... Mesmo que Passos Coelho não se tivesse metido, à partida teríamos Rui Rio como candidato. Isso, em qualquer penso que sim. Mas penso que... Estava a preparar já há bastante tempo. Mas penso que Santana Lopes personifica Leia-se pior... para benefício dos nossos ouvintes, mesmo que Passos Coelho tentasse uma recandidatura. Exatamente, eu acho que esse era o cenário que o próprio Rui Rio idealizava. Não é? Penso que Santana Lopes personifica pior essa candidatura que poderia ser de Pedro Passos Coelho, quer dizer, ele fica no sítio de Pedro Passos Coelho com a mesma máquina, penso que está em claramente piores condições do que o próprio Pedro Passos Coelho. Mas aqui o que é importante, eu penso que é o futuro. É o futuro e Portugal, que nós já aqui falamos no que diz respeito ao orçamento. Portugal precisa da ação, precisa da reforma, precisa de alguém que, depois de ouvir as pessoas, tenha um plano de ação a longo prazo, que seja alguém com determinação para executar, para concretizar aquilo que esteja previamente delineado. E não tanto aquele improviso, aquele show-off, porque sabemos que Santana Lopes é mesmo muito bom no que diz respeito à comunicação, é um homem que sabe que cria empatia fácil, mas o que nós queremos neste momento é ação, concretização, fazer em Portugal aquilo que todos nós sentimos que deve ser feito, sobretudo os sociais-democratas. Já sabemos que Salvador Malheiro acha que esse homem é Rui.